Olá, meus queridos seguidores e não seguidores do canal. Sejam bem-vindos ao canal Fatos, Mitologias e Espiritualidade, o canal que te ajuda a entender a espiritualidade. Hoje estou trazendo uma belíssima carta psicografada da esposa do cantor Roberto Carlos Maria Rita. Essa carta é muito comovedora e espero que vocês aprendam muito com ela no esclarecimento do mundo espiritual, como também a sua experiência que ela está tendo nessa nova dimensão. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar. Vamos à carta. Attention! This video is translated into English, Spanish, French, Italian, German, Traditional Chinese, Japanese, Arabic, Hindi, Korean, Danish e Hebrew. Com a permissão divina, desejo compartilhar algumas palavras para contribuir um pouco. Nas trilhas de santos genuínos que encontrei no reino espiritual, descobri a nutrição espiritual de que minha alma carecia, apesar de ter consciência do meu destino. A doença que me afligiu me permitiu compreender o que estava por vir. A minha educação religiosa anterior não abordou as experiências que estou vivenciando agora no plano espiritual. Uma condição como o câncer tem várias interpretações quanto às suas origens e aquelas que enfrentam. Embora o karma seja uma explicação lógica e comum, não se restringe a ele. Com frequência, está ligado aos sentimentos e desilusões que acumulamos ao longo de múltiplas vidas, a ruína de nossos sonhos. No entanto, de acordo com os santos que conheceram, a perturbação do fluxo energético normal devido à interferência de indivíduos que praticam magia negra e outras manipulações malévolas nas vidas alheias, como no caso dos abortos, também desempenha um papel fundamental. Independentemente da causa, o corpo humano que nos é dado auxilia na conclusão de nossos últimos resgates, purificando os órgãos relacionados aos sentimentos que cultivamos em nossa jornada terrena. Francisco Cândido Xavier esclareceu muitos aspectos para mim. Ele é o mais eminente santo que encontrou na Terra após Jesus Cristo. Nesta semana, foi-me confiada uma missão que jamais imaginei desempenhar: transmitir informações mais esclarecedoras sobre a continuidade da vida após a morte e os passos a seguir, antes de concluir um ciclo reencarnatório na Terra. Tenho visto de perto a situação no meu novo lar espiritual e percebido que muitas pessoas, independentemente de serem católicos, evangélicos ou seguidoras de outras religiões que abordam a vida nos planos espirituais e não estão preparados para lidar com as questões relacionadas à transição da vida terrena para o mundo espiritual. E desde que deixei o plano terrestre, quando meu cordão fluídico se desfez, causando uma grande mudança neste plano espiritual, tenho testemunhado vários desligamentos em massa e participando de grupos de enfermeiros que ofereceram assistência às vítimas das penetrações de terra nas áreas próximas ao Rio de Janeiro, no Brasil, colaboraram com inúmeras dessas almas desencarnadas. Essa foi uma experiência intensa, marcada por uma combinação de emoções, incluindo tristeza e comoção. Percebi que alguns chegaram aqui com notável clareza e um elevado nível de esclarecimento espiritual, enquanto a maioria estava confusa, erroneamente acreditando que ainda estavam presos sob os escombros e na lama. Eles experimentavam sofrimento e manifestavam seus tormentos com gritos. No entanto, agimos prontamente
administrando os sedativos espirituais criados nas colônias espirituais, fabricados a partir das substâncias etéreas das árvores, da terra e dos fluidos deste plano. Chico Xavier desempenha um papel altamente ativo na organização, planejamento e promoção de iniciativas espirituais que envolvem diversos grupos médicos de cura, apoiando-nos em futuras operações de resgate de almas desencarnadas, não apenas no Brasil, mas no âmbito global. Levei muitos meses, medidos pelo tempo terreno, para me recuperar plenamente e aprofundar meu entendimento da existência espiritual, apesar de já ter uma base sólida de conhecimento. As experiências no momento da passagem para a vida após a morte podem variar significativamente de um indivíduo para outro. Quanto mais bem qualificados estiverem como pessoas, mais suave será a sua transição para este plano. Entretanto, se existirem algumas religiões, a compreensão do funcionamento do plano astral pode se tornar mais desafiadora. Recentemente, durante um terremoto, recebi autorização para viajar em uma espécie de veículo em conjunto aéreo, com equipes de socorristas oriundas das colônias espirituais que supervisionavam o Brasil. No Japão, encontramos colônias com características semelhantes, mas suas práticas se baseiam nas tradições dos mestres budistas, tibetanos e chineses. Portanto, essas instruções seguem abordagens próprias e aplicações técnicas específicas de assistência aos espíritos que realizam a transição da vida terrena para a espiritual. Recorrem a métodos como agulhas etéreas, infusões de plantas astrais e entoam cânticos em círculos, envoltos em essências aromáticas e fumos de incensos etéreos, semelhantes aos conhecidos aí na Terra. Por outro lado, as equipes de entidades espirituais das colônias etéreas do Brasil preferem aplicar técnicas como toques terapêuticos, transmissão de energias pelas mãos, terapia sonora, núcleos, harmonia musical e proporcionar tranquilidade nos jardins. Neste momento, estou aqui para comunicar a mensagem de qualquer indivíduo que passe pelo mundo espiritual, mesmo que não seja uma personalidade ilustrada ou famosa, como eu não sou, tem a possibilidade de encontrar sua cura, aprendizado, crescimento espiritual e iluminação. Assim, poderá colaborar ao lado de todas as entidades espirituais benevolentes que habitam nas dimensões etéreas, até serem direcionadas para outros destinos no cosmos. Fui chamada porque é relevante que eu informe a todos aqueles que conseguem entender meu relato, são seres de grande importância para mim, com os quais estivemos em contato ao longo de minha jornada terrena. Bem, talvez conhecer não seja a palavra adequada, pois muitos deles já estavam entrelaçados com a minha existência por séculos. Lembro-me de ter sido a Condessa de Barcelona e também de reencontrar um rei de eras passadas, não da região de Barcelona, mas dos Campos Verdes da França, durante a Era dos Feudos na Europa Ocidental, bem como na Grécia, onde desempenhei o papel de oráculo nos templos de Hécate. Anteriormente, na Babilônia, exercemos como sacerdotes na linhagem de Abraão. Em minha última vida, enfrentei a necessidade de curar meu corpo espiritual dos últimos resquícios de um período no qual, de forma involuntária, como freira na Itália, concebi um filho de um cavaleiro sedutor e tive de confiar a criança aos cuidados de outra freira, que hoje
reside na Alemanha e está prestes a partir devido a um câncer uterino. Ela teve 3 filhos que a repudiaram devido às intervenções que fizeram em sua vida como parteira, influenciando o destino dos recém-nascidos nos corpos das mulheres daquela época. Recebi a tarefa especial de acompanhá-la em sua passagem iminente, a fim de evitar que ela seja conduzida aos abismos que já conheci no passado e que não desejo mais encontrar em minha eternidade espiritual. Ela pode ser transportada por eles devido à quantidade significativa de interrupções de gestação que praticou. Em certos cenários, os espíritos abortados podem possuir níveis mais avançados de evolução e, por isso, ao serem retirados do ventre materno, não podem sofrer danos ou anomalias terrestres. No entanto, a maioria deles se revolta e carrega as marcas decorrentes da ação de cessar o desenvolvimento dos fetos humanos. Esta senhora, graças às suas conquistas diante dos tribunais divinos, por ter auxiliado muitas pessoas, não apenas na vida presente, mas em encarnações anteriores, possui uma consciência mais serena e merece ser especial para centros de cura espiritual. Durante o terremoto de hoje, as almas que pude assistir pessoalmente, em colaboração com a irmã Sheila e várias outras enfermeiras espirituais, foram direcionadas para diversos destinos no plano etéreo. Lamentavelmente, algumas delas foram encaminhadas a terapeutas oriundos de culturas orientais, enquanto outras receberam cuidados de nossa parte, devido à sua maior espessura com métodos de tratamento ocidental. Entidades espirituais mais evoluídas do que eu esclareceram que aquelas que foram circunscritas às esferas sombrias fizeram parte de legiões obscuras que já os aguardavam, afetando uma parcela significativa da população em países orientais e asiáticos. De acordo com Francisco Cândido Xavier, esses grupos de seres têm sua origem em distantes constelações universais e vieram à Terra como parte de seu processo evolutivo. Segundo meu estimado amigo de fé, Chico Xavier, essas tribos enfrentam o desafio da coexistência, embora muitos entre eles sejam adversários ferrenhos. Essa convivência tem acarretado superpopulação, elevadas taxas de suicídio entre a juventude e conflitos, especialmente nas áreas onde essas tribos se encontram e interagem com a sabedoria de outros povos do Oriente. Isso acontece porque os instrutores superiores desses mundos de origem se voluntariaram para residir em áreas próximas à Terra, como a Índia, o Nepal e outras regiões que convivem como o Tibete, o Himalaia e a Indochina. E isso foi uma tentativa de atuar como missões e orientar essas tribos, que exibiam tendências voltadas ou voltadas para o comércio, na direção de um caminho mais tranquilo e espiritual. Em sua sociedade, a abordagem mercantil estava fundamentada na troca de tecnologias, em troca de favores alquímicos. Quero ressaltar que costumamos trocar projetos tecnológicos em troca de mudanças no poder, com a assistência da magia intergaláctica. Este é o conhecimento que me foi transmitido, Messi. Não tenho nada mais a exigir. Essas áreas, como a Indonésia e as ilhas nessas regiões, bem como a Rússia, o Afeganistão, Israel, o Paquistão e outros países da Ásia, enfrentam grandes desafios devido às expiações que as tribos de outras galáxias terão de enfrentar. No Brasil, conforme as informações que me foram reveladas, tudo dependerá
da compreensão do nosso povo em relação às diretrizes fornecidas para a preservação dos recursos naturais do planeta. Muitas vezes, essas diretrizes são ignoradas ou vistas como irrelevantes, mas é imperativo que o povo brasileiro compreenda que tem a responsabilidade de zelar por sua nação, a terra de Santa Cruz. A terra brasileira está sendo preparada por Jesus e São Germano para receber populações que sofrem em outros lugares do planeta e que no futuro migrarão para cá antes de enfrentar terremotos. Muitos desses grupos têm raízes ancestrais, assim como milhares de brasileiros. Essas raízes ancestrais contêm conhecimentos valiosos sobre os poderes dos elementos da natureza, e é fundamental que todos tenham consciência disso. Jesus tem inspirado muitas pessoas a se deslocarem para regiões onde possam celebrar e preservar a natureza. Não pensem que Jesus está distante ou alheio aos acontecimentos na Terra. Ele está muito mais próximo do que imaginam. Ele é bom, carinhoso, cheio de ternura e sempre sorri. Recentemente, vi Jesus quando ele desceu em uma carruagem de luz ao lado de Mestra Nada, que me trouxe aqui hoje para compartilhar a verdade com vocês, que ainda estão encarnados. Quando ele me viu, sorriu e disse: "Também fui rei na terra, filha, mas aqui somos todos reis, reis de nós mesmos." E há um rei no Brasil que pode falar às pessoas que o Senhor Jesus Cristo tem trabalhado incansavelmente por todas as criaturas do seu mundo. Falar sobre mim sempre me alegra, filha, mas ficaria profundamente honrado com as palavras desse rei. Hoje, desejo falar sobre o amor universal enquanto estou aqui. O que mais desejo transmitir a vocês é que vi Jesus Cristo, o Rei dos Reis, com o propósito de dizer a outro rei que há um caminho de luz e amor, unindo a todos pela causa da luz e do amor, para que vocês conheçam e possam falar, inspirados e guiados por um deles, seu grande amigo de fé. Assim como falo para mim mesmo aqui, o mais importante é que aprendi muito. Deixo pétalas de rosas vermelhas minhas e de Mestra Nada para esse rei, para todos vocês e para toda a humanidade. Fiquem com Deus e muito obrigada, Maria Rita.